Bom dia, família. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam conosco. Amém. Amém. Vamos dar início à nossa espiritualidade. Inclusive, eu havia preparado essa espiritualidade para nós falarmos ontem, mas por conta das visitas, família que vieram conhecer a unidade, acabou que eu não tive condições de desenvolver essa espiritualidade com vocês, mas eu quero desenvolvê-la hoje, porque é imprescindível esse tema que eu quero abordar juntamente com vocês. Ao longo da minha caminhada, da minha jornada, eu descobri que Deus me deu um dom, que é o dom do ensino. Deus deu dons aos homens, alguns dons de serviço, dom de revelação, dom de cura. Eu gostaria muito de ter o dom da cura. Penso que seria muito mais fácil, né? Se eu tivesse o dom da cura, eu impor as mãos sobre as pessoas e declarar que elas, em nome de Jesus, estão libertas dos seus vícios, dos seus pecados, das suas iniquidades, de tudo aquilo que impede ela de crescer. Se tivesse esse dom de, ao impor as minhas mãos sobre a vida das pessoas, elas tivessem os seus olhos e ouvidos espirituais abertos. Porém, eu identifico que o dom que Deus me deu é o dom de ensino. E falando sobre ensino, é onde eu quero que a gente esteja entendendo. Por exemplo, andar de bicicleta. A pessoa começa a andar de bicicleta, uma criança, o pai vai lá e compra uma bicicleta com umas rodinhas de lado para manter o equilíbrio, para evitar que aquela pessoa, até que ela adquira o equilíbrio, ela caia. Então ela começa a andar da bicicletinha, começa a ter os seus problemas, bicicleta hora vem de um lado, hora vem do outro, até que em algum momento essa criança encontra uma autonomia. Ela começa a adquirir um certo equilíbrio, já não há mais a necessidade de ter as rodinhas, ela encontra ainda algum tipo de dificuldade, mas ela vai em algum momento encontrar autonomia de andar sozinha de bicicleta, né, de conseguir, sem que tenha que ter a ajuda de alguém ou de algum subterfúgio para que ela possa andar de bicicleta. A mesma coisa acontece com dirigir um automóvel. Ele nunca dirigiu um automóvel, não aprendeu sozinho, ele vai para uma autoescola. Na autoescola vai ter um instrutor que vai ensinar ele a ligar a chave, que vai ensinar ele a colocar o cinto, ajustar o retrovisor, engatar a marcha, nos momentos que deve trocar a marcha, até que a pessoa, em algum momento, ela vai encontrar autonomia e que ela não vai mais precisar do instrutor para estar ensinando ela como dirigir. Mais do que diz respeito às coisas concernentes ao reino de Deus, não é assim que as coisas funcionam, né? Porque nós falamos da palavra de Deus todos os dias, dando ensinamento através dos exemplos bíblicos, através da vontade de Deus, para que você tenha uma vida, no mínimo, satisfatória. Que você não seja um sobrevivente na vida. Porque ser sobrevivente na vida é uma característica dos animais. Os animais de hábito diurnos, eles saem durante o dia para caçar, porque o que eles necessitam é absolutamente pão, estou dizendo no sentido de alimento, abrigo, né? É basicamente isso, a vida de um animal. E nesse contexto da vida do animal, muitas vezes ele sai de manhã para alcançar a sua presa, porque ele é um predador, mas no final do dia ele não chega porque ele acaba sendo a presa. Isso é a lei da natureza, né, de um ser que age fundamentado em instinto. Mas nós não somos animais, nós somos animais racionais. As nossas aspirações,
deveriam ser muito mais do que buscar o alimento, o vestuário e o abrigo. Porque a palavra de Deus diz em algum momento, tendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, tendo o alimento, o vestuário e o abrigo, estarei com eles contentes. Isso está falando de uma provisão, de uma promessa de Deus de que não vai te faltar nada. Né? Se você for uma pessoa que vive na confiança de Deus, que não vive ansioso e solícito pelas coisas materiais dessa vida, Deus garante que nos provê. Porém, eu observo que o ser humano, assim como o animal, ele não tem vivido, ele tem sobrevivido. Eu tenho repetido isso inúmeras vezes aqui, sobre a proposta bíblica de que Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, e nos parece que está acontecendo tudo ao contrário. Nós temos tido uma abundância de problemas, quando os problemas deveriam ser pontuais na nossa vida, né? Momentos de instabilidade, momentos de conflito, que fazem parte de um mundo onde nós teremos aflição, conforme a própria palavra nos garante, no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, venci o mundo, tendo cuidado de fazer tudo aquilo conforme a palavra nos ensina. Então, nesse sentido, quando se trata da palavra de Deus, o ensino me parece algo um tanto complexo, porque eu encontro pessoas que têm até um grande conhecimento da palavra de Deus, porque foram criados muitas vezes numa cristão, viveram dentro desses princípios, foram educados dentro desses princípios, porém não praticam os princípios dos ensinamentos da palavra de Deus. Então essas pessoas semelhantes aos animais, elas vivem o mínimo do que a vida quer nos oferecer. Elas têm se conformado em ter somente o pão, o abrigo, a vestimenta, mas o que Deus propõe através dos seus ensinamentos, da prática dos seus ensinamentos, é o que nós vamos ver nesse texto que eu vou ler com vocês juntamente, né? Que se encontra registrado no livro de 2 Samuel, no capítulo 22, a partir do verso 17. Porque Davi, é uma fala de Davi, escrita por Samuel, e diz assim, ó, deixa eu colocar meu óculos aqui. Do alto o Senhor estendeu a mão e me segurou, e me tirou das águas profundas, livrou-me do forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu, essa é a parte importante, segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado, preste atenção, repita comigo, pois tenho guardado, amém, os caminhos do Senhor, e não me afastei perversamente de meu Deus, porque todos os meus juízos estão diante de mim, e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, me guardei na minha justiça, conforme a pureza na sua presença. E nós vemos essa declaração de Davi, através da oração de Samuel. Antes de nós darmos sequência, eu gostaria que os irmãos convidar os irmãos para fechar os olhos com várias cabeças, elevar o pensamento a Deus na maneira que Deus compreende e entende, e pudesse concordar com essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, isso aqui é a Tua palavra. Continue falando conosco. Fala conosco, Pai, não aquilo que nós desejamos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir.
que é capaz de nos tirarmos do conforto da mesmice e nos transportarmos para o confronto das mudanças, seguindo conforme a declaração de Davi, guardando os seus princípios, guardando os seus estatutos, guardando a tua lei, procurando ser reto diante de ti e se apresentando somente como um obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. No nome de Jesus, esse é o meu desejo, para que o Senhor possa, Pai, operar, incutir na mente e no coração dos meus irmãos que estão nesse momento ouvindo a palavra do vida eterno, a palavra que nos traz a esperança, a palavra que é digna de toda aceitação. Em nome de Jesus, eu te agradeço porque eu sei que tu és um Deus todo-poderoso, que é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder em nós opera. Amém? Amém. Então a palavra de Deus está dizendo de uma condição que Davi se encontrava de perigo, de perseguição pelos seus inimigos, de calamidade, mas que Jesus o tirou dessa condição, porque do alto o Senhor o ouviu e levou para um lugar espaçoso, levou para um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, de refrigério, de bênção, de proteção, de favor e de justiça. Mas se nós observarmos o texto, tem uma condição. Davi aprendeu os ensinamentos. Esses ensinamentos que têm sido ministrados para vocês todos os dias. Que são os ensinamentos que nos conduzem à vida eterna, que são os caminhos que nos conduzem a uma vida até certo ponto mais satisfatória do que a vida que nós estamos tendo. Porque eu vejo muitas pessoas do nosso meio que estão absolutamente conformadas com o pão, com o abrigo e com o alimento. Logicamente que nós necessitamos de todas essas coisas, porque Deus fala, tendo alimento e vestuário, estarem com isso contentes. Olhai para o livro dos Campos, e nem Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua magnificência, em toda a sua riqueza, se vestiu como um dele. Nesse sentido, a palavra está dizendo que nós vivemos na total e completa dependência de Deus. Está falando da provisão de Deus nas nossas vidas, dizendo que essas coisas não nos faltariam. Porém, ao observarmos a proposta bíblica, ela deseja que nós caminhemos muito mais além disso. Que nós alcancemos um nível satisfatório e abençoado nas nossas vidas, onde nós possamos ser não merecedores, porque a graça é favor imerecido de Deus, mas porque para que nós possamos verdadeiramente viver essa vida de abundância que Jesus propõe para nós, mesmo vivendo num mundo de aflições, num mundo de jazgo maligno, um mundo que nos seduz, que nos impede a fazer as mesmas coisas que todas as pessoas fazem. O que eu quero que você aprenda com isso, que é através desse texto, dessa declaração de Davi, é porque existe uma condição. O camarada aprendeu a usar droga, ele acha que usar droga ele usa melhor que os outros. O camarada aprendeu a arte de manipular as pessoas, porque foi ensinado para ele. E ele usa isso com uma majestade, uma maestria. É só observar o comportamento humano dentro desse próprio contexto que a gente vive. Mas na realidade nós deveríamos encontrar a maestria em cumprir os ensinamentos que a cada dia nos é oferecido através da palavra de Deus. Porque essa é uma condição para que eu não sobreviva conforme os animais. O animal é quem sobrevive. O animal é quem tem que sair em determinado momento, se ele tem hábito noturno, à noite, para buscar o seu alimento, né, para se refugiar, não sei. Outros
um ato noturno, mas a questão do animal é que ele muitas vezes ele sai para ser predador e ele acaba virando preso. Porque ele é a função do animal. Ele age por instinto, para isso ele foi criado, para manter em equilíbrio uma cadeia alimentar, um ecossistema. Quando nós observamos a vida animal. Mas a palavra de Deus fala que Ele nos criou um pouco menor do que os anjos. E Ele nos criou como sua imagem e semelhança e nos criou para sermos mais do que vencedores. Para caminharmos de glória em glória, de vitória em vitória. Por que isso não está acontecendo na sua vida? É a primeira vez que você está escutando isso da palavra de Deus? Ele tem milhares de promessas na Bíblia para que você viva elas, não você seja alcançado por elas. Foi por falta de ensinamento, alguém nunca falou para você, é a primeira vez que você está ouvindo isso. Então, por que nós não observamos o cumprimento da palavra de Deus na vida das pessoas nesse sentido? Porque eu aprendo coisas das quais não são prioridades, que não são relevantes, muitas vezes não vão me levar a lugar algum. Essas coisas eu tenho grande facilidade de aprender. Mas no que diz respeito a coisas concernentes ao reino de Deus, eu até aprendo, eu tenho que ir no ensino, porque se não for um missionário, se não for um presbítero, se não for um diácono, se não for um ancião, seja lá quem for um líder religioso, você tem aprendido isso diariamente através da convivência com os pares, né? Porque quando nós vamos falar do nosso problema para alguém, a gente costuma dizer o seguinte: eu estou passando por um período de grande prova na minha vida, eu estou passando por um momento de grande aflição na minha vida, mas eu sei que Deus vai me livrar de todas elas. Fatalmente, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, está onde sempre esteve, desejando abençoar as nossas vidas como sempre desejou, mas na minha vida isso não está acontecendo, porque eu tenho grande dificuldade quando o assunto é ensinamento das coisas concernentes a Deus. E a dificuldade não está na questão do ensinamento, ela está na questão da prática. Porque as outras coisas que eu aprendi, que são menos relevantes, essas eu faço com muita naturalidade no transcorrer do meu dia. Eu aprendi a me comunicar, eu aprendi a falar, eu aprendi a ler. Essas coisas eu faço com grande facilidade. Mas no que diz respeito aos ensinamentos que eu tenho obtido através da palavra de Deus, essas eu não a faço. E observando e sendo muito mais profundo, quando todas as vezes eu tenho a oportunidade de fazer, e até sabendo que é o que eu devo fazer, eu não faço. Por isso que a tua vida se encontra na condição que está. De sobrevivente num mundo onde Deus propõe uma vida mais do que abundante para nós, apesar de todas as dificuldades que sempre surgem, das adversidades dessa vida, das circunstâncias dessa vida. Eu gostaria que você estivesse refletindo em que condição está a sua vida. Até que ponto você conhece essa palavra? Até que ponto você tem recebido ensinamentos acerca da sua conduta, da forma correta de se viver e tem praticado na sua vida? Porque a hora que você compreender isso, talvez você tenha descoberto uma chave que vai virar uma porta da sua vida, que vai te levar para o grande nível, que vai te levar um pouco mais além do que essa vida de opróbrio que a gente vive, né, de vergonha, onde as coisas de Deus parecem não acontecer. Mas o que eu quero que vocês saibam é que o erro não está em Deus. Ele deixou isso comigo, deixou que todos os ensinamentos, todos os princípios, todos os estatutos, toda a forma correta de viver, e as pessoas não têm vivido. Quando têm vivido, muitas vezes, têm vivido num momento como esse, quando estão escutando essa palavra, e na sua mente, provavelmente,
o entendimento de que isso é uma verdade possa estar hoje, nesse momento, permeando sua mente, seu coração. Olha, de fato, o que o Cristo está falando é o que acontece comigo. Porque eu sei fazer muitas coisas que eu aprendi, que um dia necessitou alguém que me ensinasse, e eu tenho feito. Pode ser até que você seja uma pessoa bem-sucedida na vida, né? Porque você, muito do conhecimento que você adquiriu, vamos falar aqui profissionalmente, por exemplo, estão funcionando. Mas elas vão ser uma vida capaz de trazer um nível satisfatório somente aqui. Somente o tempo que você vive aqui. Para nós, não posso dizer que esteja satisfatório, porque se tivesse satisfatório, não teria ninguém aqui, não tem nada, né? Eles estão aqui porque os ensinamentos que você fez na sua vida, as experiências que você adquiriu da sua vida até agora, não lhe trouxeram resultados. Então você não pode dizer que a sua vida esteja satisfatória. Satisfatória estaria se nesse momento você estivesse lá na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, trabalhando, levando o pão nosso de cada dia para dentro da sua casa, promovendo uma melhora de qualidade de vida, vivendo uma melhor qualidade de vida, não se destruindo todos os dias quando você vai fazer uso de substâncias, até onde o meu ensinamento me permite entender, é isso que a tua palavra de Deus propõe, ter uma vida satisfatória, e não me parece ser essa vida que nós estamos vivendo aqui. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo as pessoas perdendo a oportunidade de escutar esses ensinamentos, principalmente quando nós chegamos aqui no final de semana, em que as pessoas não tinham papel para assinar, ou quando chega o final de semana e nós vamos receber pessoas que estão numa caminhada cristã há muito tempo, sendo abençoadas e nos trazendo os ensinamentos através dos seus próprios testemunhos de vida, e eles viram as costas e sua vida permanece no mesmo jeito. O que me parece ser que o ensinamento não foi necessário, não foi suficiente, quer dizer, necessário sempre é, mas não foi suficiente, porque não produziu nenhum tipo de mudança no sua vida. Continua tudo do mesmo jeito que estava. Isso não quer dizer que você não tenha aprendido, pelo menos não tenha escutado. Quer dizer que você não tem praticado na sua vida. E até quando você não vai praticar isso na sua vida? Até quando você vai aceitar para você mesmo essa condição de ser um ser humano que simplesmente sobrevive, que vive momentos de abundância muito escassos, muito raros, mas vive uma abundância de problemas, uma abundância de sofrimento e de dor. O meu convite para vocês hoje é que vocês estejam refletindo sobre isso. O que você aprendeu na sua vida até agora que está sendo útil para você? Que está te levando a algum lugar? A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Porque você tem escutado essa palavra todos os dias, a palavra, como eu disse, nos traz um caminho sobre modo mais excelente, a forma correta do ser humano viver e ser abençoado, mas não estão sendo. Estou fazendo uma comparação de ensinamentos de coisas simples, como andar de bicicleta, como dirigir, como aprender a fazer uma comida, como aprender a lavar uma louça, coisas simples da nossa vida. Até dentro da nossa profissão. Eu sou um mecânico de mão cheia. Eu sou um pedreiro de mão suja. Eu assento um azulejo como ninguém. Eu sou um empresário, empreendedor, que vejo o meu negócio prosperar. Mas no que diz respeito às concernentes ao reino de Deus, talvez os ensinamentos que você tenha adquirido na sua vida até agora são suficientes até para você viver uma vida satisfatória nessa terra. Aqui para todos, você não pode dizer isso, né? É só a vida satisfatória. Se ela tivesse, como eu já mencionei,
Então você está aqui com um acidente. Né? Aí eu acho que você pensa para mim fazer uma história. Alguém aqui pode levantar a mão. Eu estou absolutamente satisfeito com a minha vida do que ela é. Se quiser, pode levantar a mão. É o seu livre-arbítrio. É a sua vontade. É a sua maneira de compreender, de interpretar e atuar no cenário da vida. É um direito seu. Mas tem alguém que possa me dizer que estou vivendo uma vida satisfatória? Tem alguém aqui que possa me dizer que está vivendo em abundância e não apenas sobrevivendo? Então, está satisfatório para mim? Não, estou vivendo a vida que eu decidi. E a rua na rua. Minha vida melhorou agora. Está melhorando agora. Depois que você está aprendendo, muitas coisas que foram nos ensinadas são úteis. Hoje eu vivo uma vida satisfatória. Mas viver uma vida satisfatória está muito mais além do que você viver uma satisfatória aqui dentro. Enquanto você está num ambiente protegido, enquanto você está na glória, enquanto você está ouvindo coisas que edificam. Mas a proposta de Deus não é para que você viva essa vida aqui dentro. É para que você viva essa vida lá fora, e muito mais do que isso, para que você viva essa vida eternamente. Onde olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Ele tem nos preparado. Mas Ele tem nos preparado a partir do momento em que eu, através dos seus ensinamentos, decido viver. Porque eu sou um pecador, eu vou errar. Isso é inevitável. Né? E eu vou tomar decisões erradas na minha vida, que eu vou fazer coisas que eu não deveria ter feito. Mas se eu aprender a de Deus, quando essas coisas acontecerem, eu vou ter o discernimento de que aquilo é pontual, como fruto de uma má escolha, de um erro, mas que pode ser revertido se eu voltar a aplicar os ensinamentos das coisas que realmente vão me trazer resultado, que são os ensinamentos das coisas concernentes ao mundo. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje, para nós encerrarmos essa espiritualidade do recurso, você está satisfeito de viver como um animal irracional, né? Você é um animal, mas você é um animal racional. E como eu disse, eu não sei se você acreditar, o princípio da espiritualidade, que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. E nós somos criados para vivermos uma vida mais do que vencedora. Nós somos criados, desde que eu aprendo esses ensinamentos, que eu devo caminhar a minha vida de glória em glória, de vitória em vitória, vivendo dia após dia as coisas de Deus sendo acrescentadas na minha vida, as bênçãos de Deus sendo acrescentadas, eu sendo alcançado, porque não é nós quem escolhemos a Deus, é Deus quem escolhe a nós. E nesse sentido eu posso dizer que Ele escolheu todos nós e nos está dando uma direção através dos seus ensinamentos de como Ele quer abençoar a sua vida. Mas a forma que você tem usado esse conhecimento não é satisfatória. Por que não é satisfatória? Onde está o erro? Antes que vocês sabem fazer tantas coisas que foram ensinadas para vocês, que você aprendeu, teve alguém que te ensinou, ou você aprendeu através da observância e ver outras pessoas fazendo, não sei a forma que você tem o aprendizado até agora. Eu sei que você sabe muitas coisas, mas o que você sabe em relação a isso? Porque saber, inclusive, eu tenho certeza que muitos sabem, e até mais do que eu. Nesse contexto, pregar esse evangelho, porque também eu, como ser humano, mesmo conhecendo esses ensinamentos em grandes momentos da minha vida, me parece que até na maioria deles eu tenho grande dificuldade também de aplicá-los. Você imagina quem não tem o menor interesse em ter esse conhecimento.
Ô Luiz, Tem que olhar para a nossa sala. e falar em conhecimento, assim, quem tem um conhecimento legal da Bíblia, igual você tem assim e tal, e quem tem tudo aqui que se faz, se paga, né? E quem tem o conhecimento da Bíblia e faz alguma coisa errada, o pecado ele vem dobrado? Na realidade, diz o Você tem o seguinte: conhecimento da Bíblia? a partir do momento em que eu tenho conhecimento da vontade de Deus sobre a minha vida, e eu entendo que a vontade de Deus sobre a minha vida é boa, é perfeita, é agradável, eu tenho que entender também que eu sou um ser humano e que eu tenho uma natureza pecaminosa que habita em mim, que tende a do pecado. Nós somos atraídos ao pecado. Porém, a partir do momento que eu tenho um ensinamento, o conhecimento e a prática, o pecado ele tem que ser um acidente na minha vida. Eu vou pecar, inevitavelmente eu vou pecar em muitos momentos. Não existe pecadão. Não existe pecadão e pecadão. É uma grande confusão que as pessoas fazem também, porque nesse sentido, se eu roubar uma agulha de alguém, ou se eu roubar um banco, ele tem o mesmo peso no que diz respeito a pecado, porque não está se levando em consideração o valor. Porque se leva em consideração a intenção do coração do homem, é aquilo que julga. É que foi ensinado de outra forma, então, né? Porque quando me falaram dessa forma para mim, né? Falou assim, aquela pessoa que tem o conhecimento da palavra, da Bíblia e tal, e tudo, e peca, o pecado dele é dobrado do que aquela pessoa que não tem conhecimento. A palavra de Deus diz que ele não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. O tempo em que nós não conhecíamos a vontade de Deus, a palavra de Deus. Né? Então, ele não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Mas a partir do momento que eu passo a ter esse conhecimento da vontade de Deus, que é me mostrar um caminho sobre modo mais excelente, em que eu caminho num nível satisfatório de vida, que eu possa viver ainda aqui no mundo já do maligno, um mundo de aflições, um pedaço do reino dos céus, né? Ter uma noção do que nos aguarda na vida vindoura, como eu disse aqui na oração Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, quer dizer que a gente possa viver nessa terra aquilo que nos aguarda numa vida vindoura. Porém, a partir do momento que eu peco sabendo que é pecado, eu já não sou mais vítima, eu sou réu de juízo. Porque eu sabendo que é pecado, eu assumi o risco de produzir. Mas muitos pecados que eu continuar a cometer na minha vida vão ser acidentes. O ser humano, na sua natureza pecaminosa, e com todos esses transtornos de personalidade, com todos esses traços de personalidade que infligem uma vida humana, que estão ligados a essa nossa natureza humana, o pecado é inevitável. Porém, todas as vezes que eu pecar, o que eu tenho? Eu tenho um advogado diante do Pai. Eu tenho que verdadeiramente me arrepender por reconhecer que é um pecado. O problema é que as pessoas conhecem a verdade pura liberta e transforma, porque é bíblico, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu continuo vivendo uma mentira, e muitas vezes me enganando, achando que conheço a verdade, tendo por bom o que é ruim, interpretando de uma forma pessoal aquilo que Deus fala através da sua palavra. Pode falar. Aproveitando o gancho do irmão aqui, existe um provérbio que diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. É bíblico. Porque Deus não vai dar para o Senhor nem um fardo tão pesado que o Senhor não consiga carregar, e nem uma quantidade de abundância que o Senhor não seja capaz de administrar. Ele mostra isso na parábola dos talentos, que fala que o servo foi viajar, o Senhor foi viajar, mas antes de viajar, ele concedeu, né, aos seus servos a responsabilidade de cuidar dos seus bens. Aí ele deu 1 denário, ao outro ele deu 2 denários, e ao outro ele deu 5 denários.
Passado algum tempo depois, ele retornou e chamou os seus servos a quem ele havia conferido, né, a responsabilidade de cuidar de seus bens, e ele observa que um foi lá e multiplicou de 5 vezes 10. Por que ele deu 5 para que ele deu 1 para outro? Porque esse mesmo que nos dá a capacidade, quando eu comparo essa parábola com Deus, é Deus falando que dá dons aos homens e capacitação aos homens. E ele sabe exatamente como ele faz isso, né? Porque ele deu 5 para um, esse 5 foi lá e multiplicou por 10. Ele deu 2 ao outro, o outro chegou lá e multiplicou por 4. Aí aquele que ele havia dado 1, ele pediu conta e falou assim: olha, eu sabendo que tu és um homem severo, que o Senhor olha onde o Senhor nos plantou, eu temeroso, eu escondi o seu talento aqui. Ele fez errado? Ele devolveu para Deus aquilo que Deus deu para ele. Mas o que a palavra quer dizer é que aquilo que Deus te dá, Ele quer que produza frutos. Ele quer que você multiplique, que nem o ensinamento que vocês estão tendo nessa manhã. Vocês estão tendo o ensinamento da palavra de Deus. Acontece que alguns enterram esse ensinamento em si mesmo, com medo de perder o ensinamento dele, sei lá qual o motivo, mas alguns enterram. E nesse sentido a palavra de Deus diz que há sabedoria naquele que consegue produzir frutos com aquilo que aprendeu. Porque se os outros dois conseguiram multiplicar os bens que o Senhor deixou a eles, teve os mesmos ensinamentos, teve a mesma criação, teve a mesma convivência com os outros que multiplicaram. Ele aprendeu as mesmas coisas, só que ele não fez. E esse é o motivo pela qual a tua vida nos notifica. Porque tem pegado os talentos que Deus tem te dado, e os ensinamentos através da tua palavra, e tem enterrado. Enterrado dentro de si mesmo. Nesse caso eu posso usar essa metáfora. Está enterrando o talento dentro de você mesmo. Aquilo que Deus te deu, que era por você, né, para você, por natureza, por princípio divino, por vontade divina, que você conseguisse produzir. Mas Deus nunca deu a nenhum ser humano um fardo maior do que a sua capacidade de suportar. Você tem que ter como serve. Se você está passando por prova, você está achando difícil permanecer internado, para você, principalmente, isso é muito importante que você saiba. E você está aqui juntamente porque Deus te deu um fardo que sabe que você é capaz de carregar. Mas você pega seu fardo em algum momento aí, por próprio último poder trazer o ensinamento dele para o nosso contexto. O fardo que ele te deu, nesse momento, é a consequência dos seus erros, das suas más escolhas. É o fardo que ele está carregando dele. Ele te deu porque sabe que você tem condição de carregar até o fim. Mas muitos acabam achando pesado demais. É demais para mim. Já está bom. Já carreguei até onde eu posso. Agora eu vou desfazer o meu fardo aqui e vou voltar para a minha vida, porque eu já não vejo mais a necessidade de carregar esse fardo, ou eu não tenho condição de carregar. Esse sentimento errado que eu tenho sobre a palavra de Deus que diz que Ele não nos dá o frio maior do nosso diretor, não nos dá um fardo acima da nossa capacidade de carregar, e nem nos dar um ensinamento que não é capaz de você aplicar na sua vida. Então comece a aplicar os ensinamentos da palavra de Deus, os princípios, os fundamentos, os estatutos, para que você possa deixar de sobreviver. Essa letrinha aqui, viu? Aqui uma vida dele.
uma vida abaixo da média. Porque algumas famílias têm uma vida muito abaixo da média, muito abaixo do propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Então é diferente. Ou é igual também, porque não diz que é igual. Aprendeu a andar bicicleta? Eu vou praticar. Cada vez eu vou ser melhor. Aí hoje eu estou andando de bicicleta, amanhã eu vou conseguir soltar o então da bicicleta, mantendo o equilíbrio. Depois de amanhã eu achei que Você está empinando a bicicleta. daqui a pouco eu estou empinando, fazendo aquelas manobras. E aí o homem criou uma autonomia tão grande que ele cortou o quadro da bicicleta no meio para fazer de luz. Verdade. Ele adquiriu o conhecimento, o ensinamento que ele teve através da prática e conseguiu fazer algo mais. Agora, se eu comecei a andar de bicicleta e de repente eu fico 10 anos sem pegar uma bicicleta, eu vou saber andar de bicicleta? Vou saber andar, mas eu vou ter totalmente uma dificuldade com o meu equilíbrio até que eu consiga ter autonomia novamente. Vocês estão entendendo? O motorista vai lá, aprende tudo certinho. Olha, sou Akira, o senhor vai aprender a dirigir comigo, eu sou um instrutor da autoescola, eu sou uma pessoa altamente qualificada para ensinar o senhor a dirigir. Para o senhor dirigir, o senhor primeiramente entra no automóvel. A primeira coisa que eu vou ter